Boa noite, vamos lá, começando o programa Bauru Fala. Seja bem-vindo aqui à TVC Bauru, canal 13 da NET. A partir de agora, você é meu convidado para participar do programa junto com a gente. Hoje nós estamos recebendo o prefeito da cidade de Bauru, Clodoaldo Gazeta, e você, eu sei que tem muita coisa para conversar junto com a gente aqui a respeito da nossa querida cidade, que a gente quer muito bem, né, Moia? Então eu acho que você que é bauruense e quer participar do programa, entra na nossa fanpage do Facebook, tvcbauru.com.br também. O site vai estar passando. Então, vamos lá, vamos ajustar a coisa. Ó, pelo canal 13 da NET, você entra lá, assiste, mas fica com o celular e na nossa fanpage, facebook.com, TVC Bauru. Pelo TVC Bauru você pode mandar sua pergunta e também participar com seus comentários a respeito do programa. Beleza? No site também, transmitido ao vivo. Ó, boa noite, Moia, seja bem-vindo aqui. Boa noite, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Prefeito, obrigado pela presença aqui hoje, tem muita coisa para falar da nossa cidade aqui e que bom que você está aqui para poder conversar junto com a população. Sem dúvida, eu que agradeço o convite e vou estar à disposição para a gente poder debater a nossa cidade, que eu acho que é isso que é importante, comentar um pouco do que está sendo feito para que as pessoas possam se informar melhor e compreender aquilo que está sendo feito pela cidade de Bauru. Bom, queria agradecer também a NetDigit Fibra, que fornece aqui a estrutura para a gente estar transmitindo para você acompanhar a programação nossa aqui, ó. Não deixe de acompanhar também os programas ao vivo aqui da TVC, desde segunda até a quinta-feira, programas ao vivo a partir das 10 horas da noite. Nós temos o TVC Esporte, que você pode ver, nós estamos lá no Panela de Pressão também, cobrindo lá o Bauru Basquete, então com a Fran Paulo, o Lanzoni, Marquinhos Simões, o Josafá também, aqui na segunda-feira. Lindas para sempre na terça-feira com a Natália Nantes e o Fernando Dávila também. Conexão Mulher com Andréa Sodati, Natália Nantes e a Cíntia Bono. Um programa voltado para o público feminino aí para você participar. E na quinta-feira tem eu e o Rafael Moia aqui para discutir um pouco as questões da nossa cidade e você é meu convidado. Prefeito, vamos lá. Vamos lá. Uma recente pesquisa do Ibope, divulgada agora dia 13, agora nessa terça-feira, aponta que 75% dos eleitores não acreditam mais em promessa de campanha. Qual que é o maior desafio da promessa do destravamento da cidade? A gente sabe que envolve muita coisa, às vezes o desejo nosso de fazer, às vezes acaba não acontecendo, né? Qual que é o problema hoje enfrentado na prefeitura? A elaboração dos projetos, o apoio no legislativo, ambos ou outros fatores que estão aliados a isso? Bom, tem vários componentes em relação à sua pergunta, mas o primeiro deles é assim. Uma campanha eleitoral, e eu venho participando de várias campanhas eleitorais em Bauru, a gente sempre elabora uma proposta que acha execuível para o município, né? E essa proposta foi apresentada para a comunidade, para a cidade de Bauru, e ela foi a vencedora da eleição. Eu não vou deixar de cumprir uma vírgula do que está lá, porque mostrar que realmente a palavra das pessoas tem valor é cumprir aquilo que nós acordamos com a cidade de Bauru. E nós vamos cumprir rigorosamente aquilo que foi acordado no nosso plano de governo. Com relação ao destravamento, é importante dizer que a cidade estava ultrapassada no tempo em vários setores legislativos. Leis que são importantes para que você possa melhorar a cidade para os investimentos. E foi exatamente isso que nós fizemos nos primeiros movimentos do governo, né? Nós tínhamos lá a meta dos 100 dias, que era um conjunto de ações legislativas para poder melhorar as normas legais do município, e fizemos isso. Duas coisas que nós não conseguimos fazer, que estavam programadas nos primeiros 100 dias. Até porque o Tribunal de Contas teve um outro entendimento e tirou a FUNPREV do nosso limite prudencial, e aí eu ultrapassei o limite com gasto de pessoal e não pude fazer, que era o novo organograma, mesmo abaixando o valor que eu ia gastar com a folha de pagamento para funcionários comissionados, eu não pude implantar. E, consequentemente, as subprefeituras que estavam atreladas ao novo organograma, então nós não conseguimos fazer e provavelmente a gente deve implementar isso a partir desse ano. Mas a gente encaminhou um conjunto de normas técnicas para a Câmara Municipal, de novas leis, e que grande parte delas foram aprovadas. Algumas levaram um pouco mais de tempo, como a lei da OS, mas a maior parte do conjunto de leis foram aprovadas pela Câmara. Posso citar uma delas, que talvez a mais importante nos últimos 20 anos, que foi a mudança do artigo 73 do Plano Diretor de 2008, né? Que possibilitou com que as APAs pudessem agora ser ocupadas do ponto de vista de uso e ocupação do ponto de vista urbanístico. Nós estamos fazendo o plano de manejo, que foi contratado já para as duas APAs que não existiam, para a APA do Batalha e para a Vargem Limpa Campo Novo, e estamos fazendo a revisão do Água Parada. Então nós vamos ter um estoque de áreas importantes para que aqueles que querem investir em Bauru possam fazer o seu investimento. Duas novas leis agora que estão sendo encaminhadas para a Câmara que contempla e que faz o tripé desse novo
modelo desse novo momento que a cidade vai passar, que é a nova lei das ICs, possibilitando que você também tenha uso múltiplo das zonas de indústria e comércio da cidade. A questão dos alvarás também. O alvará provisório, que foi aprovado também já, né? Possibilitando com que você tenha empresas se instalando na cidade muito mais rapidamente, né? E a expansão do perímetro urbano, que também era uma demanda de mais de 20 anos da cidade, né? Só para você ter uma ideia, nós vamos ampliar em quase 1/3 o estoque de áreas possíveis para ocupação no município de Bauru, para construção de residências, de condomínios, de empresas. Então, Bauru vai ficar mais atrativa do ponto de vista de investimento e era uma demanda que nós tínhamos há mais de 20 anos na cidade. Por isso que o destravamento aconteceu, ele é um processo ainda que vai acontecendo ao longo do tempo, mas hoje nós já temos possibilidade de ter empresas, indústrias vindo para a cidade, e o tempo de espera dessa indústria é muito menos significativo do que era antes. Vou dar um exemplo prático. Qualquer empreendimento na cidade de Bauru, se tivesse solicitado a sua instalação antes dessas mudanças que nós fizemos, levava 3 anos para poder se instalar. Com essas mudanças, o prazo máximo, que eu ainda acho muito, é 6 meses. Então nós já temos um bom destravamento da cidade para poder as empresas e aqueles que querem investir na cidade poder fazer o seu investimento. Quanto você acha que vai repercutir isso no mundo industrial, empresarial? Automático. Eu não posso adiantar aqui quais serão os investimentos que serão feitos, porque ainda carecem da aprovação dessas duas legislações, tanto ao perímetro urbano como a lei das ICs, mas eu posso dizer que é na casa de bilhões de investimentos, principalmente na parte de habitação. Tem empresas já esperando essa movimentação da cidade para que eles possam aportar aqui recursos significativos para a área de habitação. Posso dizer com muita segurança para você que nos próximos meses a gente vai anunciar um dos maiores investimentos da história da cidade em construções de habitação, exatamente por conta dessa mudança na regra do jogo que a gente fez. Bacana. Perfeito. Com relação ao déficit de professores na rede municipal, eu pergunto, não existem dentro da administração professores deslocados que poderiam ser transferidos ou em definitivo ou até que a situação seja resolvida? E uma segunda parte da pergunta é como ficou a recomendação do promotor, Dr. Lucas Pimentel, com relação àquela proposta que ele fez de trocar 20 comissionados por 20 contratações de professores. É execuível? Olha, a possibilidade da contratação de professores emperrou justamente na questão do limite prudencial, ano passado, né? Antes do limite prudencial, nós já havíamos feito várias contratações, então conseguimos praticamente quase que zerar o número de demandas de professores na rede. Esse ano, mesmo com o limite prudencial acima, nós conseguimos uma autorização para fazer mais contratações. Então, de janeiro até agora, foram mais de 36, quase 40 professores novos. Vão faltar apenas 8. Né? Esses 8 são novos professores que eu não tenho como contratar nesse momento por conta desse limite prudencial. É claro que nós vamos fazer uma engenharia para que a gente possa ter todas as escolas funcionando, e estão funcionando, no período integral algumas, e poder acolher as crianças de uma forma bem adequada. Uma coisa que o Dr. Lucas, que a gente tem um TAC, inclusive assinado pelo governo passado, é com relação às vagas de creche, que essa é uma demanda que o município ainda não conseguiu atender. Por que isso? E aí foi minha surpresa também, quando eu falo de destravamento, não destravamento só para abrir a cidade, mas também para fazer com que a prefeitura seja mais dinâmica na prestação de serviço. A primeira informação que eu recebi da Secretaria de Educação, quando assumimos o mandato, é que para a construção de uma escola em Bauru nós levaríamos 3 anos e meio, mesmo tendo dinheiro em conta. Eu tenho dinheiro para construir 7 novas creches e eu tenho que ficar esperando ainda a gente conseguir acertar detalhes de projeto para poder licitar a obra. Felizmente a gente fez uma grande força-tarefa e 7 novas escolas serão construídas nesse período. 2 já estão em construção, uma eu devo entregar esse ano, que é Buritis, que já estava em construção no governo passado, e a Quinta Ranieri nós conseguimos fazer com que uma nova empresa assumisse a obra. Então nós vamos zerar a demanda por creche na cidade construindo essas 7 novas creches. Uma 8ª que vai ser construída é lá no Jardim Europa. Nós conseguimos um investimento de 30 milhões de reais para tirar o pessoal da comunidade ali e construir residências para essas pessoas. E nesses 30 milhões também vem um recurso para a construção de uma nova creche naquela região. Então essas 8 creches vão possibilitar a abertura de quase 1.400 vagas, que é a nossa demanda hoje. Vou adiantar um assunto aqui para vocês, que é
em primeira mão, nós vamos anunciar isso na próxima semana, a Prefeitura, antes da construção, também tem a sua preocupação com os pais, e a gente sabe da situação das pessoas na cidade. Então nós vamos abrir um chamamento público para compra de 400 vagas em creches particulares para atender essa demanda emergencial das pessoas, até que essas novas creches comecem a ser construídas. Então essa é uma iniciativa que nós tomamos, até porque sobrou um pouco de recurso ano passado da educação, e eu vou investir quase R$1,5 milhão na compra dessas 400 novas vagas para poder atender uma parte da demanda. Essas escolas municipais que estão necessitando daquela reforma, estão com prédios locados, como vai ficar essa situação, prefeito? Nós já temos o recurso, vou anunciar na semana que vem também, vai ser um investimento significativo. Eu não posso adiantar, porque senão eu vou botar todos os detalhes aqui para você. Ótimo! Vai ser um investimento significativo para a reforma de 14 novas escolas em Bauru, dentre elas a Santa Maria, que é uma reivindicação antiga. Só a Santa Maria serão R$4 milhões investidos lá para a reforma. O próprio prédio lá? Vai ser no próprio prédio, mas são R$4 milhões investidos para a reforma daquele imóvel. Então, é um investimento bem significativo mesmo, para a gente poder reformar essas 14 e tantas escolas. Agora, o restante são pequenos detalhes, e aí é uma telha que quebrou, é uma sala que você precisa dar uma pintada melhor, e isso a gente já está fazendo com as equipes da prefeitura. Mas essas 14 escolas precisariam de uma reforma mais estruturante, e é exatamente para isso que nós vamos anunciar na semana que vem. Nós fizemos o dever de casa, as pessoas não sabem disso, mas nós fizemos uma economia brutal ano passado, com esforço gigantesco da prefeitura, para poder economizar uma grande parte dos recursos que serão investidos agora em 2018. A gente sabia que 2017 seria um ano difícil para todo mundo, como foi. Né? Eu tenho informações que tem prefeitura que nem pagou o 13º ainda para os funcionários do ano passado. E felizmente nós pagamos todos os funcionários em dia, os fornecedores em dia, a prefeitura anda como um relógio. Né? E agora sobrou recurso e nós vamos reinvestir na cidade na melhoria dos equipamentos públicos. Prefeito, eu sei que tem certas coisas que a gente pode perguntar, mas nem tudo pode ser falado, porque existem coisas que ainda estão em negociação, né? Eu não estou seguro, e eu acredito que o senhor também não, com relação à proposta feita pelo governo do estado, no caso daquela troca entre a instalação da Faculdade de Medicina, do curso de Medicina aqui em Bauru, e o fato de a prefeitura assumir o hospital de base, que na verdade não era bem esse o termo, não era assumir o hospital de base, mas sim despesas no valor de 2 milhões. Isso. Mas me parece que não é bem isso que está acontecendo. O senhor pode, mesmo omitindo alguns detalhes que são confidenciais por conta da negociação, mas só para esclarecer as pessoas como que está essa situação. Tá, eu vou contar brevemente, Moia, porque isso vai fazer parte da história da cidade. Sim. Até para mostrar como é que veio a Faculdade de Medicina para Bauru. E eu posso dizer que 60 anos de uma demanda que a cidade tinha, nós conseguimos resolver em 7 meses. Eu me lembro que o deputado Pedro Tobias me chamou para uma audiência com o governador e ele me fez a seguinte colocação: você pode fazer um pedido para o governador, apenas um. Eu falei, tá bom. O que eu posso pedir para o governador? Geralmente era 3 pedidos, né? Essa é a primeira audiência. O negócio do gênio lá dele. Mas, para minha surpresa, os prefeitos que me acompanharam nessa audiência levaram um calhamaço de pedidos. Né? Então, o prefeito de Marília foi, levou um monte de solicitações, aí chegou a minha vez. Eu falei, governador, eu vim pedir, na verdade eu nem vim pedir, eu vim oferecer uma parceria. Nós temos uma demanda grande na cidade de Bauru, que é a demanda por internação de pessoas. Né? Nos últimos 10 anos, 8 anos, nós perdemos em Bauru 513 pessoas que morreram numa fila de espera por internação. Eu tinha 2 opções, eu falei para ele: ou eu venho aqui e faço uma proposta de parceria, ou eu contaria o número de mortos que o meu governo teria, porque eu não tenho essa facilidade de internação das pessoas. Aí eu falei, olha, a minha proposta é o seguinte: eu topo fazer um investimento de R$2 milhões para que a gente pudesse abrir um hospital novo, que é o Hospital das Clínicas do Centrinho. Ele automaticamente ficou surpreso com a proposta, ligou para o Davi Uip, o secretário de Estado de Saúde, pediu para que o Davi me recebesse, e aí nós começamos a conversar. No meio da conversa ele disse, olha, então por que você não assume o base com esses 2 milhões e você só vai aportar isso por mês, o resto do Estado te ajuda na manutenção do hospital e nós assumimos o Hospital das Clínicas. Falei, tá bom, vamos então caminhar nesse caminho, nesse processo. E aí fechamos a parceria, anunciamos a Faculdade de Medicina, né, uma conquista histórica para Bauru, uma Faculdade de Medicina da USP, né, e estamos agora iniciando o plano operativo, que é exatamente aquilo que vai fazer o inventário do que tem no hospital,
o que cada um vai entrar, qual que é a conta de cada um nesse processo. Eu só estou um pouco preocupado porque a conta do Estado não é tão aquilo que foi combinado com a gente, mas eu espero que eles possam também agora, né? Até porque nós vamos ter um novo governador, o Márcio França assume o mandato agora em abril. É do seu partido, né? Não é do meu partido, mas é um amigo muito próximo, me ajudou bastante na campanha. Então vou esperar ele assumir o mandato para que a gente possa retomar esse plano operativo e aí com as bases daquilo que eu havia acordado com o governador Alckmin, né? Eu espero que no final tudo dê certo e a gente possa ter 2 hospitais em Bauru funcionando, ampliando, na verdade, são mais 200 leitos, né? Além dos 180 que tem no base, e a gente possa atender a população de Bauru no base com mais atenção, e aí nós vamos ter local para a internação dessas pessoas, e o Hospital das Clínicas funcionaria como hospital regional. Por falar em saúde e por falar em hospital, eu não posso deixar de lhe perguntar o seguinte. Em 2015, o Hospital Manoel de Abreu foi fechado para reformas. E eu me lembro muito bem, até porque eu o entrevistei na Rádio Ouro Verde, e esse assunto foi debatido por todos os pré-candidatos e pelos candidatos. Nós já estamos caminhando para 3 anos e essa suposta reforma não começa. Eu, como cidadão, fiz cartas à Secretaria de Saúde, fiz cartas ao portal do governo e recebi uma resposta, certa ocasião, de que não, eu estava enganado. Ia ter a licitação, ia ter tal, que em 2018 começava a obra. Nós já estamos em março, né, e eu gostaria de saber, o senhor como prefeito, embora o hospital não seja do município, mas como maior autoridade da cidade, o senhor tem alguma informação sobre essa suposta reforma? Tenho, Maia. A pergunta que foi feita para o governador no dia da aula inaugural da USP. Ele disse exatamente que está em processo de licitação. Ele disse isso publicamente. Em processo de licitação. Inclusive, o secretário adjunto, que estava acompanhando a comitiva, reforçou isso, que já estava tudo pronto para o processo licitatório e que a obra começaria em breve. Eu estou acreditando na palavra do governador, até porque ele assumiu já esse acordo lá atrás de fazer a reforma do hospital. O Hospital Manoel de Abreu é importante para a cidade de Bauru, apesar de ter um número de leitos menor, mas é importante, né? E acredito que ele vai honrar esse compromisso com a cidade. Numa carência total, qualquer leito é bem-vindo. Sem dúvida alguma, até porque na sua fala anterior, né, você citou a questão trágica das pessoas que vieram a óbito por estarem aguardando na fila. E a gente sabe que isso tem uma demanda que é do Estado, que o regulamento a regulação dessas vagas, etc. Então, o hospital, se for reformado e se atender com leitos, e se tiver até leitos de UTI, seria espetacular para compor aí na cidade essa demanda que sempre é muito grande. Né? E você sabe que no começo do mandato nós conseguimos estabelecer uma parceria com o Estado também para 3 linhas de atendimento. Uma delas já está em funcionamento, que é a linha do AVC. E nós fizemos um trabalho muito bacana com o Hospital de Base, com a FAMESP, fazendo com que o SAMU fizesse a regulação das pessoas que tivessem AVC e fosse encaminhado direto para a internação. Só para você ter uma ideia, Bauru hoje é uma referência na linha de cuidado com AVC. Hoje o nosso tempo é um dos menores do Brasil e do mundo em termos do paciente chegar na porta do hospital e a agulha, que é o momento que ele está recebendo a medicação. Você tem aí por volta de 6 a 8 minutos esse tempo de espera do nosso paciente em comparação a outros hospitais, como o Círculo Libanês, que passa de 20 minutos. Né? Então Bauru hoje passou a ser uma referência por essa parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado e salvamos muitas vidas. Né? A gente conseguiu reduzir o número de mortes em mais de 60% por AVC em Bauru, que é um fato inédito no Brasil, né? E na cidade também. Então, a parceria sempre é muito boa. Né? Então, eu espero que essa parceria com o Estado com relação ao Hospital de Base possa se concretizar para os dois lados positivamente. Perfeito. Mas eu queria perguntar, é uma pergunta do João Fernandes também, queria mandar um abraço para o Júnior Silva, para o José Augusto Oliveira, Cristina Maria Cristina, mandando boa noite, Michel Augusto, o Caio, um grande abraço para o Caio também. Tem muita gente aqui. E depois nós vamos encaminhar as perguntas também para a assessoria do prefeito, para ele poder responder com mais calma. Tem muita pergunta e depois a gente vai tentar tematizar as perguntas, né, Maia, para a gente poder caminhar. E uma delas é a questão da fomentação, a gente já tem estado discutindo aqui, do emprego e renda. Sim. E o assunto que a cidade comenta, em qualquer canto que se vá, é a questão da Mondelez mesmo, e essa questão das empresas aqui.
cria-se uma expectativa que está todo mundo saindo de Bauru, né? A partir da Mondelez parece que ela está puxando a fila, né? Então já se falaram que a Sina, a antiga Sambra, e outras empresas estariam deixando a cidade e cria um certo uma ansiedade na população, medo na população. Claro. O que está acontecendo com o Bauru? Vai fechar, né? Que fica aquela brincadeira do Bauru latinha, né? Latinha, não sei quem. Quantas épocas da Coca-Cola, quantas empresas fecharam em 2017? Nenhuma. Foram embora. Por incrível que pareça, nenhuma empresa fechou. Nenhuma empresa. Né? Mas isso fica no subconsciente das pessoas. Como muitas empresas no passado saíram de Bauru, as pessoas têm um certo receio. Poxa, mas saiu um monte, então está saindo mais, né? Agora a Mondelez concretiza um pensamento, um subconsciente que na verdade não representa o que está acontecendo na cidade. É claro que perder uma multinacional como a Mondelez é um problema importante para a cidade de Bauru, como é para Piracicaba, né? Mas nós fizemos todos os movimentos possíveis com relação à Mondelez e posso dizer que foi a primeira empresa que eu visitei quando assumi o mandato. Fizemos a reunião com a diretoria, fiz outras 2 reuniões, a minha secretária de desenvolvimento, Aline Fogolin, também várias vezes, inclusive quando começou o boato que a empresa poderia fechar, ela esteve conversando com os diretores e eles afirmaram para a gente que não, que jamais fariam isso, tanto que eles estavam investindo 8 milhões de dólares na empresa, né? E mais a estação de energia que nós trouxemos no ano passado, o presidente da CPFL para Bauru, para acertar esse projeto com a Mondelez para que eles ficassem aqui. Então, todo o movimento que a prefeitura podia fazer, e por isso eu fui pego de surpresa, e não só eu como prefeito de Piracicaba, porque nem ele foi avisado disso, né? E a empresa fechou de uma hora para outra, né? A minha preocupação é com a quantidade de funcionários, porque a empresa, do ponto de vista de impostos, não representa nada para Bauru. Ela contribui tudo com o governo do Estado. O ICMS vai tudo para o governo do Estado e volta uma cota à parte para o município, que é nada, 3 milhões de reais para uma empresa que gera quase 120 milhões de reais para o governo do Estado. O que me interessa são as 700 pessoas que ficaram e vão ficar desempregadas em Bauru. O que a empresa alega para a gente é o seguinte, ela tem 170 fábricas no mundo e é uma decisão da matriz de fechar 40 plantas, 40 fábricas. E escolheram Bauru e Piracicaba por serem as plantas mais antigas e que não teria possibilidade de expansão, né? Então não é culpa do prefeito de Piracicaba, não é culpa do prefeito nem dos vereadores de Bauru, é uma decisão da matriz, né? Mas em contrapartida a Mondelez, e aí as pessoas também precisam ser informadas disso. Ano passado nós tivemos a EST implantando em Bauru um centro de operações que está fazendo a operação das usinas hidrelétricas de São Paulo e as eólicas da Bahia por Bauru, 700 empregos, é uma empresa de alta tecnologia, né, e que se instalou em Bauru exatamente por uma ação do município, da prefeitura. Eles não tinham vará, estavam para ir embora, chamei toda a equipe da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, falei, não, como que nós vamos perder uma empresa dessa? Por questões burocráticas. Surgiu a questão do alvará provisório. Vamos fazer a lei do alvará provisório para que todo mundo possa se regularizar no tempo, né? Claro. Fizemos a doação do terreno para a Telecomunicações, que está construindo a nova fábrica aqui. 750 empregos eles vão gerar, né? Então é significativo para a cidade. Conseguimos destravar também ali na Duque de Caxias o terreno do Taust. Já está começando as obras, mais 300 empregos diretos. A Mesane, né? A Mesane também tinha uma dificuldade lá para a expansão da empresa. A gente conseguiu desafetar uma área para eles de uma rua. Também vai gerar mais 200 empregos diretos. A própria Plazútil, né, que fazia 17 anos que queria desafetar uma rua que separava as duas fábricas, né, que causava maior transtorno para a empresa, conseguimos desafetar e doamos a área para a Plazútil, para que eles permaneçam aqui gerando emprego. Então, tudo que a gente podia fazer em termos de investimento na cidade, para atração de empresas, nós estamos fazendo. E o mais recente agora é a doação de uma gigantesca área do Estado de São Paulo, né, do governo do Estado, avaliada em 64 milhões de reais, que ele está doando para o município de Bauru, são 6 milhões de metros quadrados, que vai possibilitar com que a gente agora tenha espaço físico para poder trazer empresas de grande porte para a cidade também. Para você que não sabe qual é essa área, ela começa ali no Distrito Industrial 3, na Bauru Marília, e ela se estende até as penitenciárias. É uma área bem grande, onde está também o CPP3, o Instituto Nacional Agrícola, que não vai ser afetado Ele está desafetado da área, né? O restante da área sim vai ser doado para o município, mas o IPA fica desafetado. O IPA e o CDP também, que estão ali do lado do distrito, né? E aí, o Gazeta está passando que o acesso vai ser ali pela penitenciária, ali onde é o aterro municipal, né? Isso. Então, inicialmente vai ser por lá. Acredito eu que no plano diretor, que nós vamos abrir a discussão esse ano, a Avenida Nações Norte deve ser pensada para prosseguir até aquela região, mas isso é um projeto futuro.
que deve levar aí mais uns 15, 20 anos para ser concretizado. A infraestrutura para esse distrito, Gazeta? Porque as pessoas me passam, por exemplo, o distrito 1 tem muito barracão fechado. Vai se mexer num distrito novo sem que os distritos que já estão operando, mini distrito, com a capacidade deles já que poderiam ainda ser ampliados, que poderiam ser melhor utilizados, vai se criar um outro distrito. Por que essa criação de um novo distrito, enquanto nós temos, por exemplo, algumas áreas ainda que podem ser utilizadas ainda? Os nossos distritos, eles não têm mais possibilidade de expansão, mas tem possibilidade de ocupação. Sim. Então tem algumas empresas que foram embora, abandonaram a área, nós estamos recuperando isso. Nós estamos judicial e nós vamos poder fazer a regularização dos 3 distritos em Bauru. O Distrito 3 já está recebendo a documentação que há muito tempo as pessoas reclamavam disso. Então nós estamos fazendo toda a parte fundiária dos 3 distritos para que cada uma das empresas possa receber o seu documento de uso e às vezes até definitivo da área que está ocupando. Aqueles que não estão ocupando, né, nós temos alguns exemplos, vou dar o exemplo da Funcraf, né, que é uma área significativa. Tem 2 empresas interessadas e que a gente está tentando ver a possibilidade, a Servimed e a própria Tilibra, para que a gente possa fornecer essa área que está hoje abandonada do ponto de vista de investimento e que a Prefeitura está trabalhando para poder fazer essa... E essa infraestrutura desse novo distrito seria uma parceria público-privada? Pode ser. A perspectiva inicial é a criação do distrito. Depois, a possibilidade da implantação das empresas passa pela infraestrutura, né? Mas pode ser uma parceria público-privada, pode ser um distrito através de um consórcio de empresas que podem administrar ali, né? Nós estamos também agora criando o Centro Tecnológico junto em parceria com a Unesp, que a ideia é virar depois o Polo Tecnológico da cidade de Bauru. Tem algumas fases para serem concluídas até que vire o Polo Tecnológico. Mas é um avanço importante na cidade. Nós recebemos o professor Marcelo Carbone aqui, muito bacana isso aqui na cidade. E na área de tecnologia, que é o futuro, né? Sim. É importante demais se pensar na área tecnológica. É um eixo transversal que vai passar praticamente todas as profissões, praticamente todas as atividades hoje, na área tecnológica. E um polo tecnológico na área da saúde, né? Porque agora nós temos 2 faculdades de medicina, né? Gerando conhecimento aqui, vão ter simpósios, congressos, médicos que estão vindo de São Paulo para morar em Bauru, da USP principalmente. Então, vou até adiantar isso para vocês também, mais um furo aqui. A USP de São Carlos está fazendo, junto com a Prefeitura de Bauru, todo o novo modelo de gestão dos medicamentos da cidade, né? Porque hoje, por incrível que pareça, era tudo anotado na mão, em planilhas. A gente não tinha o controle de nada que acontecia. Hoje não dá mais para isso. Nós gastamos muito, só ano passado nós gastamos 17 milhões com a compra de medicamentos, mesmo assim faltou medicamento. Então, junto com a USP, nós estamos criando um novo modelo de gestão dos medicamentos na cidade, que vai melhorar a entrega de medicamentos para a população e, ao mesmo tempo, o uso desse medicamento dentro das unidades. Agora, os postos de saúde, o dispensário, eles vão ser interligados? Tudo interligado por um sistema, e não só um sistema, vai ter capacitação também do agente local, é um conjunto de ações para que a gente possa ter uma melhor distribuição do medicamento em Bauru. Vai dar para economizar dinheiro com isso. Nós tivemos um problema na transição de governo, que faltou muito medicamento. Sim. Isso aí vai evitar esse tipo de acontecimento? Isso vai acabar com isso, né? Vai acabar com a questão da falta de medicamento, porque você vai ter um controle. Você vai ter a possibilidade de comprar um medicamento e saber que esse medicamento ele foi entregue para o paciente tal. Hoje não tem isso, né? Hoje a pessoa pode passar em várias farmácias e pegar o mesmo medicamento no mesmo dia. Ela faz o estoque para ela e falta para o outro. Né? Com esse controle você vai saber que ela pegou o medicamento na farmácia A e você não vai precisar dar mais o medicamento para ela na farmácia B. Né? Só para constar, na gestão passada, a Batra, e eu fui presidente, e fui pessoalmente até a prefeitura, entregamos ao prefeito Rodrigo Agostinho um projeto que visava justamente essa informatização dentro da saúde, abrangendo toda a rede de medicamentos e facilitando não só para o usuário, para o munícipe, mas também, principalmente, para os almoxarifes, para toda a rede de profissionais da saúde, né? Ainda bem que está próximo de acontecer. E fizemos a mesma coisa para a merenda. Moia. A merenda também foi uma surpresa. Nós tivemos o apoio do Coronel Messias, que fez todo o trabalho com relação à merenda, porque nós tivemos aquele problema no começo do governo, lembra do bolinho estragado que foi entregue para a criança? Também vencido, né? Vencido.
era o mesmo problema. Nós tínhamos falta de controle de estoque, o Coronel Messias, junto com a equipe da educação, fizeram um trabalho excelente. Só para você ter uma ideia, nós estipulamos uma alimentação per capita para o aluno, então tinha o básico é 30 gramas por aluno de arroz diária. Tinha escola que a per capita de arroz era 1,5 kg por aluno. Então a diferença que você tinha. Então tinha coisas que estavam escorrendo pelos dedos e a gente não estava vendo. Final da história, nós conseguimos economizar R$2 milhões com a merenda no ano passado, que agora serão reinvestidos na própria merenda, porque esse dinheiro é vinculado à alimentação, para poder melhorar, inclusive. Né? Perfeito. Então é um processo de gestão. Por isso que eu falo para as pessoas, eu sei que as pessoas têm pressa que as coisas aconteçam, mas se a gente fizer tudo no afogadilho e pirotécnico, lá na frente desmorona. Você tem que fazer tudo com a fundamentação adequada para que seja uma política permanente. Né? A questão do medicamento, da merenda, da industrialização da cidade, da mudança das leis. Porque se for feito tudo na pirotecnia, no próxima esquina a coisa desaba. Eu queria conversar também um pouco ligado ao lixo, Gazeta. Então, é outro fator, a população vem reclamando muito. Alguns setores da cidade dizem que não estão sendo atendidos. E aí a Indub fala que é a questão do maquinário, dos caminhões Sim. que estão velhos. O que a Prefeitura está pensando efetivamente? Adquirir novos caminhões, terceirizar essa coleta, o próprio aterro municipal, qual a destinação do aterro? Ele vai se encerrar mesmo definitivamente? E para onde vai ser destinado o lixo de Bauru? Eu sei que são muitas perguntas, é um debate bastante amplo, mas assim, com um poder de síntese assim. Como que a Prefeitura vai lidar com essa questão do lixo? E a gente já podia acrescentar, né, Moé, o esgoto também nisso, né? Sim. Como que a Prefeitura está pensando essa questão do aterro, da própria Indurb, da coleta de lixo, destinação desse lixo? O que a Prefeitura está projetando? São boas notícias. A primeira delas é com relação ao lixo, né? Claro que nós temos uma dificuldade de equipamentos, nós temos caminhões sucateados, estamos alugando caminhões novos agora, mas isso só não vai resolver no final do processo, que eu vou explicar como é que vai ser. Bauru foi contemplada entre mais 7 cidades, Bauru é a 8ª cidade, a receber recursos do Ministério do Planejamento para fazer o estudo de tratamento do resíduo sólido. Que não é só o lixo orgânico da nossa casa, da construção, da construção civil, poda de galho, animais mortos. Então, nós vamos ter um tratamento do lixo produzido na cidade de Bauru. A Caixa Econômica está sendo contratada, né, para fazer uma consultoria, ela vai receber quase R$4 milhões e vai nos entregar no final do ano um modelo para tratar o lixo da cidade, que não pressupõe a construção do aterro. O aterro é a última instância, nós vamos tratar o lixo. Pegar o reciclado, melhorar as cooperativas. Vai ter uma usina de tratamento do lixo, tá? Que vai desde o reciclado até a compostagem do material orgânico. A cooperativa vão fazer parte dessa... As cooperativas podem ajudar nesse processo, Sim. tá? A Caixa, esse modelo é que vai desenhar como que vai ser esse tratamento do lixo de Bauru. E o bom é que esse modelo vai servir de exemplo para outras cidades. É por isso que o governo federal está investindo aqui. No final do ano, nós vamos licitar para que uma empresa ganhe isso, porque vai ser uma PPP, uma parceria público-privada. A outorga da empresa vai possibilitar com que a gente compre novos equipamentos para a Indurb, novos caminhões, novos equipamentos para a limpeza da cidade também, né? Porque a Indurb vai continuar fazendo a coleta. Essa empresa vai fazer só o tratamento dos resíduos. Então, por isso que a gente está alugando o caminhão agora, porque nós vamos ter um caminhão praticamente de graça daqui a alguns meses. Né? Então, a ideia é que na outorga da empresa ela possa doar esses caminhões. Quanto tempo, Gazeta, para esses projetos entrarem? A Caixa tem que dar o documento pronto para a gente em novembro desse ano. Em dezembro eu faço o chamamento público para licitação. A gente vai saber o ganhador, talvez em janeiro, se não tiver impugnação, tem todo um procedimento para licitações. E a empresa começa a construir o processo de tratamento a partir de janeiro. E essa destinação do lixo, por exemplo, que hoje nós temos para Piratininga, ela voltaria para o município A empresa que vai dar a destinação correta. Ela que vai ter que ter toda uma usina de tratamento, né, para separação do que é orgânico e inorgânico, o que vai fazer com o reciclado, ela que vai dar a destinação com base no modelo que vai ser aprovado. E aí a pergunta que não quer calar. Aí, desculpa, tem a questão, você vai falar da taxa também, eu vou falar do esgoto que eu esqueci. O esgoto está muito avançada a obra, né? Nós já concluímos mais de 70% das obras civis. O campo de trabalho, a empresa está contratando mais funcionários agora. Está tudo previsto para entregar, apertar o botão para começar a tratar o esgoto da cidade em dezembro desse ano. Dezembro,
A ET está em funcionamento. Então você anota isso aqui. Pode anotar isso, porque está bem adiantada a obra e nós estamos bem contentes. Isso que você acabou de nos falar com relação ao lixo, que era uma pergunta que eu tinha aqui, e também com relação ao esgoto, fazem parte do plano municipal de saneamento, que está interligado com o governo federal, lei 11.475, uma coisa assim. Dentro desse plano, o que o senhor tem para nos dizer com relação a um item que está lá dentro, que é a questão da limpeza? Há muitas reclamações, existem muitas reclamações que falam da limpeza pública, ou seja, praças, ruas, etc, etc. No passado, veja bem, havia muitos funcionários que faziam a limpeza e mantinham as cidades limpas. Eu entendo que hoje nós vivemos uma realidade diferente, mas como suprir essa carência e essa impossibilidade dessa contratação, mas sabendo que, mesmo terceirizado, não é uma mão de obra cara. Né? O que está nesse plano e o que o senhor pode nos dizer com relação à limpeza pública? Concordo plenamente e aceito as críticas que a gente está recebendo, que o governo está recebendo com relação à zeladoria da cidade. Nós não conseguimos dar uma destinação adequada para essa limpeza de praças e avenidas, né? Mesmo melhorando os equipamentos e ampliando as equipes. Ainda não foi possível a gente atender a cidade da forma com que era necessária. O que nós estamos fazendo agora? Duas coisas importantes. A primeira delas vai ter uma nova lei para terrenos particulares, para que a gente possibilite ter uma cobrança mais rápida para aquelas pessoas que não têm o zelo pela cidade e deixam o seu terreno, porque hoje é muito mais fácil ele pagar a multa, que é tão irrisória, do que ele mandar uma equipe fazer a limpeza do seu terreno. E o segundo, a parte operacional da SEMA, que fazia as limpezas de praças e logradouros públicos, nós estamos fazendo uma terceirização disso. A gente deve fazer um chamamento para colocar uma empresa nova na cidade para que possa nos ajudar nessa limpeza. Da zeladoria, né? Que a gente chama de zeladoria, que é deixar a cidade mais bonita, mais limpa e tudo mais. Eu acredito que aí, junto com a Indub, porque a Indub deve receber grande parte dos investimentos com essa questão do tratamento de lixo, mais uma empresa terceirizada, a gente no final do ano vai ter uma cidade bem melhor e nós não vamos sofrer o que nós sofremos agora. Por que isso? Porque grande parte das nossas praças, nós temos braquiária, nem grama mais é. A braquiária cresce 5 centímetros por dia, por conta da chuva. E aí, em período chuvoso, a tendência é aumentar. Como a gente leva quase 60 dias para voltar numa praça depois que ela foi limpa, o mato está muito grande. Com a empresa nova, você pode cobrar um período de pelo menos 30 dias. A cada 30 dias, e o tamanho da grama também. Não pode ultrapassar 10 centímetros, a empresa tem que estar lá novamente. Senão ela é multada. Hoje eu não tenho como fazer isso. A cobrança é em cima da própria prefeitura. Então, nós vamos ter que testar um modelo novo para ver se vai dar certo. Hoje existe a utilização de mão de obra de reeducandos também para isso. Né? Ajuda muito. Ajuda muito. Muito, muito. Eles trabalham muito bem. Mas aí quando você tem uma empresa nova, você pode cobrar inclusive que eles trabalhem de final de semana. O nosso pessoal teria que pagar hora extra e também o pessoal do reeducando. E a empresa terceirizada faz o serviço. É bom, até para evitar qualquer comentário, nós vamos mandar ninguém embora, não vai desempregar ninguém. Nós vamos usar esses 50 funcionários da SEMA para que eles possam cuidar dos fundos de vale, dos parques que nós vamos fazer ao longo desse tempo, né? Tem vários parques que nós vamos recuperar, para que eles possam cuidar, porque imagine, eu vou ampliar as áreas verdes do município e vou dar mais áreas ainda para poder capinar, então nós não daríamos conta. Sim. Então eu vou pegar o meu pessoal para cuidar das áreas mais estratégicas e o resto fica terceirizado. Prefeito, faz-se necessária a reforma corretiva e preventiva da ETA, com a finalidade, né, de aumentar a capacidade de tratamento e disposição do iodo gerado, além de evitar o desperdício de água tratada. Isso aumenta, logicamente, o custo do metro cúbico distribuído e diminui a capacidade do abastecimento. Diante desses fatos, quando que será realizada, ou poderá ser realizada, né, a reforma da ETA, que eu tenho certeza que vai trazer aí um aumento na disponibilidade para atender essa demanda que cresce, logicamente cresce diariamente, né? Olha, nós lançamos ano passado, Moel, um plano de contingência de estiagem, né? Porque a nossa preocupação, e aí o presidente do DAI fez um trabalho muito bom junto com a equipe dele,
era que nós repetíssemos agora o ano de 2018, que nós passamos em 2014 com a seca que nós tivemos. Perfeito. E as projeções são todas nessa linha, que esse ano será um ano menos chuvoso, né? Nós já estamos sentindo isso. Né? Apesar de ter chuvas intensas, são chuvas grandes, mas que não infiltram no solo. E aí nós podemos ter uma seca de novo, aquela que nós enfrentamos em 2014 com racionamento de água. Para evitar isso, a gente já elaborou um conjunto de obras que já estão em processo licitatório para interligar poços. Vão ser construídos 3 novos poços na cidade e nós vamos fazer adutoras interligando esses poços com o abastecimento do Batalha. Então, se o Batalha faltar água, você liga os poços, abastece a região central. Se o Batalha estiver numa boa, o Batalha pode suprir, inclusive, um poço que tem uma bomba queimada em determinada região da cidade, como ocorreu, você religa o sistema e você abastece aquela região. Eu acredito, pelo menos os estudos mostram isso, que a gente vai resolver mais de 80% dos problemas com o abastecimento da cidade de Bauru. Não todo, porque muita gente não tem a caixa d'água em casa, que é uma outra situação complicada. A pessoa recebe diretamente do DAE. Então, às vezes, tem alguma correção para fazer na rede, falta água na casa daquela pessoa que recebe direto da rede. Né? Não tem o reservatório. Ele tem um plano Nós vamos ter. Eu não vou adiantar esse assunto com vocês, mas nós vamos lançar um plano desse logo. Mas, enfim, essa interligação vai possibilitar a gente, inclusive, diminuir a pressão dos canos. Vai diminuir vazamento também, porque como você interliga os poços, você não precisa ter aquela pressão imensa que é feita, pelo menos a Bela Vista, por exemplo. Né? E você vai diminuir também a questão dos vazamentos. Então, é um plano muito bem pensado, nós vamos estar investindo mais de 30 milhões de reais, e a última etapa desse processo é a troca inicial dos filtros da estação de tratamento de água, que são ultrapassados, e a troca disso vai nos dar uma economia de quase 40% de água ali naquele reservatório. Então, nós vamos tentar, com esse plano, corrigir distorções de mais de 30 anos de problemas de água na cidade. Então, por falar, o novo pensamento de captação de água? Esse vai ter que ficar para um período maior, né? Porque aí você vai ter que investir mais ou menos uns 150 milhões de reais, que é captar água lá perto de Avaí, numa reservação, para jogar aqui no sistema nosso, né? Porque o nosso outorga aqui já está acima do limite permitido de captação de água. Então, não adianta eu criar um reservatório aqui, porque a outorga que nós temos... Outorga é a licença que a gente tem junto à CETESB para poder captar água do rio. Né? Nós captamos mais do que o rio produz. Então, nós vamos ter que captar para baixo, para jogar água aqui em cima, para poder ter uma reserva de abastecimento. Existe um controle, Gazeta, nos poços de esgotamento desse poço? Como a DAE trabalha com isso? Todos são controlados, todos têm tratamento, tratamento não, mas tem exames que são feitos periodicamente para comprovar a eficiência do poço e também a qualidade da água que é servida. Então, quanto a isso, nenhum problema. Perfeito. Falando em água, né, a gente sabe que é necessário atuar nas bacias hidrográficas dos rios e córregos do município e da região, para recuperação, proteção e manutenção das matas ciliares, garantindo existência efetiva de áreas de preservação e principalmente de corpos de água que abastecem, né, as lagoas de captação. Que, no caso nosso, se não me engano, acho que é 30%, 40% do contexto geral do que é consumido aqui em Bauru. Aí eu pergunto, o que já foi realizado e o que a Prefeitura planeja fazer com relação a esse assunto nos próximos anos? Porque a gente sabe que é uma coisa que não é você vai lá e faz uma obra. Não, é um cuidado, é uma manutenção que você tem que dar a todas essas bacias hidrográficas e os rios. Tem algum projeto, algum plano que já está sendo feito e a gente não está sabendo? Nós tivemos já um investimento da Agência Nacional de Águas, por volta de R$700 mil, para a construção de aquelas barragens em propriedades rurais para evitar que a água retire a areia e leve para o rio. Suas curvas de nível. Né? Então, algumas propriedades ali na região de Piratininga, de Agudos, já receberam esse projeto, já fizeram as suas bacias de contenção para que a gente possa evitar que essa terra seja carregada para o Batalha. Um outro modelo que a gente vai adotar agora com a possibilidade da ocupação das APAs com moradias, é o modelo compensatório. Que esse vai ser o grande movimento de proteção dos mananciais e das matas ciliares. As áreas que poderão ser ocupadas, elas vão ter que, em contrapartida, recuperar as áreas que são importantes para abastecimento de água da cidade ou para a proteção dos nossos rios. Então, vou dar um exemplo. Um empresário vai lá lotear uma parte da APA e vai construir lá 200 unidades habitacionais.
ele vai ter que pegar um recurso, né, que ele vai ter que colocar na conta desse empreendimento, que ele vai ter que comprar uma área de mata ou ele vai ter que recuperar uma área da bacia. Esse é um modelo compensatório que vai ajudar a gente a ocupar as APAs e ao mesmo tempo proteger o meio ambiente. É um modelo novo, que tenho certeza absoluta, porque já foi testado em algumas outras regiões. Eu participei de vários projetos de plano de manejo em várias regiões do país, Vale do Ribeira, por exemplo, e é um modelo compensatório que vai bem nessa linha da proteção do meio ambiente. Por isso que quando as pessoas falam, você liberou as APAs para ocupação, vai ter desmatamento. Não vai ter desmatamento nenhum. O que você faz? Nós vamos preservar, inclusive, porque quem vai ocupar vai ter que compensar, aí é um modelo fatorial que nós vamos criar, a quantidade de metros quadrados que ele construir em proteção do meio ambiente. O Ministério Público não libera enquanto ele não fizer isso. É isso. Então tem essa vantagem. Vai ter uma equalização dos valores? Sim. Não ocorrer distorções como a gente viu anteriormente? Não. É um modelo que vai beneficiar todo mundo, porque quem não gostaria de morar numa área de proteção ambiental, né? As pessoas vai valorizar inclusive o imóvel da pessoa quando ela for vender, né? Olha, eu moro numa APA e o que eu paguei nesse imóvel, eu recuperei o rio que passa aqui perto da minha região. Então é um modelo que vai servir inclusive para a valorização dos imóveis. Perfeito. Prefeito, tem uma pergunta que eu sei que é difícil, eu sei que ela é uma pergunta complicada. Os servidores públicos da nossa cidade, eles tiveram ao longo dos últimos anos reajustes menores, inclusive que a inflação. Sim. No mandato anterior, do prefeito anterior, inclusive, eles estiveram, inclusive, fazendo greves porque não concordavam com o reajuste. Eles estão insatisfeitos com esses reajustes do passado e, no caso, a inflação de 2017 foi 2,95%. A Prefeitura, é verdade, eu não sei se é verdade, mas a Prefeitura está oferecendo 2,84% em duas parcelas de 1,42 e mais R$12 de vale de refeição. Se isso for verdade, nós não temos um risco enorme de uma greve? Nós estamos repondo a inflação do período, Maia. Se você pegar o IPCA do período, nós estamos repondo a inflação. Foi o que eu combinei com o funcionalismo público. Nos próximos 3 anos, porque no primeiro ano eu tinha um orçamento engessado, por conta que foi aprovado no ano passado. Como o governo não teve superávit, eu não tinha de onde tirar o recurso para dar a inflação integral, né? Então o que eu combinei com eles era, eu vou conseguir dar 2%, né? E o ano que vem, que seria 2018, a gente vai negociar essas perdas que vocês tiveram. Como eu ainda estou no limite prudencial, eu só posso repassar a inflação. Eu não tenho como repassar mais do que a inflação. A lei não me permite isso. Só os 2,84 é o período, março. Março, fevereiro. Março-fevereiro, perfeito. Está lá no IPCA. Tá. Se eu repassar acima disso, eu vou estar indo contra a própria lei e o decreto que eu assinei, e eu vou responder por isso, né? Então, o que eu combinei? Vamos dar a inflação, repor a inflação, né, na integralidade, e combinei com eles no ano passado que todos os próximos 3 anos de mandato eu ia dar a inflação completa, repor a inflação e negociaríamos depois as perdas, né? Se em setembro, até lá, espero eu, a gente tenha saído do limite prudencial, nós retomamos o diálogo para ver a possibilidade da ampliação desses valores. Mas até sair do limite eu não tenho outra possibilidade a não ser dar a inflação. O bônus não entra nesse... o bônus, ele entra no limite prudencial? A bonificação também. Também entra? Também entra. Tá. O que não entra é o Vale Compras. O Vale Compras não está. É benefício. Mas nós também reajustamos no valor da inflação, dos 2,84%. Sabe quanto representa isso? Quase R$20 milhões a mais na folha de pagamento. Isso representa também aumentar de 52%, que eu já estou acima do limite, para 53,8%. Se eu passar de 54% do limite prudencial, eu deixo de receber recurso da União. Os 30 milhões que eu consegui agora para as casas, se eu passar dos 54%, eles não virão mais. Então, eu não posso ir além daquilo que eu posso fazer, né, do que a lei me permite fazer. O quadro hoje de funcionários de servidores públicos está em torno de 6 mil? Isso. 6 mil pessoas. Essa é uma situação, o senhor já citou ela várias vezes aqui, quer dizer, esse limite prudencial ele engessa, ele Sim. É perigoso porque quando você atinge aquela faixa amarela, dali para frente é só problema. Quais são as alternativas que um gestor tem para tentar sanar esse problema, resolver esse problema, ou pelo menos ir minimizando esse problema ano a ano? Seria
plano de demissão voluntária? O que tem no horizonte que possa de investimentos, né, e ajudar com isso? de empresas? Claro que para sim. gerar Não, recursos, né? se a economia do país melhorar, certamente nós sairíamos do limite prudencial rapidamente, sem fazer nenhum ajuste. Sem fazer nenhum ajuste. O problema é a situação que a econômica. arrecadação A arrecadação está bem baixa, né? Não está compatível com anos anteriores. Mas nós já tomamos algumas ações. A primeira delas, que não é traumática, é a aprovação da lei da OAS. Com a aprovação da lei da OAS, nós vamos conseguir tirar tanto a Sorri como a Fundação de dentro do meu limite prudencial. Aí você então eu consigo baixar o teto. baixar um pouco. Né? Supondo que isso não tivesse acontecido pela Câmara, não tivesse sido aprovado. Bom, minha segunda opção seria o corte de horas extras. Se eu cortar a hora extra, eu vou diminuir o serviço prestado para a população, porque eu tenho déficit de funcionário. Né? Só da área da saúde são 600 funcionários a menos que nós herdamos. Então, se eu cortar a hora extra, eu deixo de dar um atendimento para a população e aí nós teríamos uma situação meio dramática em termos de prestação de serviço. E a terceira possibilidade ainda, né, e aí é uma possibilidade mais drástica, é começar a demitir não só cargos comissionados, mas também aqueles que passarem em concurso público e que estão em estado de probatório. Você não tem gordura em algumas áreas. Você tem déficit na saúde, 600 funcionários. Sim. Mas você não tem em outras áreas o que a gente chama de gordura, mas que... Em termos de funcionários, não. Então, que você possa remanejar dentro de uma reestruturação? Vou dar um exemplo na área da Secretaria de Obras. Hoje nós temos 30% menos funcionários do que nós tínhamos em 2005. Quando a cidade tinha 150 mil habitantes. Perfeito. Então, por isso que às vezes dificulta para tapar um buraco mais rápido ou melhorar o serviço de atendimento da zeladoria da cidade. Porque nós temos menos funcionários para prestar serviço para uma população de 400 mil pessoas. Perfeito. Então, eu não tenho margem mais Agora, podemos entrar em ações mais dramáticas que eu não gostaria de fazer. Claro. Existe algum pensamento, Gazeta, para a revitalização do centro? Uma cobrança bauruense, né? Eu sonho, o pessoal falou que eu não vou ver isso vivo. Você vai ver uma parte disso já concluído. Eu estou Posso emendar uma pergunta que nós conversamos aqui antes do programa começar e que diz respeito a essa questão? O senhor esteve no Distrito Federal, em várias reuniões, ministérios, deputados. Com relação à revitalização do centro, entra aí a questão da segurança. E aí eu queria saber da questão do vídeo monitoramento. Sim. É uma realidade? O vídeo monitoramento já é uma realidade. Já é uma realidade. Né? Nós já estamos no processo de compra das câmeras. A Polícia Militar também já está comprando os equipamentos de vídeo wall. Então, está tudo pronto. Tem a emenda do Capitão Augusto, que foi o deputado que nos ajudou nisso. São primeiras 10 câmeras, com mais 15 o ano que vem, né? Que vão ser ele vai colocar mais emenda esse ano para a gente poder comprar as câmeras o ano que vem. Então, Bauru vai ser atendida por 25 câmeras, 10 iniciais. Então, isso é uma realidade. É uma realidade. A revitalização do centro também é uma realidade muito possível. Por quê? Porque já tem recursos financeiros que eu tenho certeza que eu vou vincular para essa revitalização, que é o recurso que está assegurado numa conta bancária, são 70 milhões de reais da dívida federalizada, que Bauru tem direito a esse dinheiro. Nós estamos agora em tratativas com os bancos e com o governo federal para fazer com que esse dinheiro volte para o município. Seja liberado para o município. Só que ele vai voltar para o município vinculado a uma obra, que é a revitalização do centro. Tá? Só que essa revitalização do centro passa por ainda um ajuste, que é a escolha do projeto. Eu não acho justo ser um projeto da ideia do prefeito, e muito menos do governo. Tem que ser um projeto da cidade. Então nós vamos fazer um chamamento público, os arquitetos, engenheiros vão poder elaborar, como foi feito com a Arena de Esportes. Vão elaborar os projetos da revitalização do centro, inclusive o DENIT está vindo para Bauru na semana que vem, para doar as áreas da União. Da CIB, logicamente, tem um interesse muito grande. Todo mundo também. Mas faltavam as áreas da União para entrar nesse contexto. Então o DENIT está vindo na semana que vem para fazer a doação dessas áreas, dos prédios antigos. Ali, da área tudo. toda. Aquilo já é da prefeitura, mas tem a estação velha lá da Paulista, tem um monte de... com problemas ainda, os trilhos, por exemplo, que apesar de não estar sendo usado, são entraves ali, não pode se mexer. Não, vai ser mexido também. Vai ser... Na revitalização você vai ocupar com quadras esportivas, tem algumas áreas importantes ali que você vai poder ter o Mercadão Municipal. Vai sair o Mercadão Municipal? Sem dúvida, eu tenho certeza. Eu tenho certeza de... Não, na Gare não. Mas lugar. ali onde é a Feira do Rolo, aquele prédio na frente da Feira do Rolo, vai ser... A ideia nossa é ter o Mercadão Municipal ali. Nós vamos ter a ciclovia que vai passar por dentro desse fundo de vale, cortando a cidade inteira. Então, por isso que eu falei, eu poderia estar aqui falando de um projeto que ao longo prazo seria executado. Eu estou falando que nós vamos pensar no projeto e o dinheiro está vinculado a ele. Então, ela vai acontecer.
Tá? Eu tenho certeza absoluta que ela vai acontecer, uma parte dela no meu mandato. Isso é um projeto que vai transcender mandatos, né? Mas que ele tem dinheiro assegurado e que vai começar a ser feito, vai. Tem uma obra que eu, inclusive, já conversei com o secretário de obras, ele repassou para a Indurb, mas até hoje eu não tive resposta. É uma pergunta que também veio de um munícipe, um amigo, com relação à Praça Primácio Giro Otaki, a famosa Praça do Relógio. Ela tem engarrafamentos constantes, diários, você tem ali engarrafamentos. De domingo nem tanto, mas quando tem prova de vestibular ou qualquer coisa na IT, ela fica cheia. E ela tem lá uma rotatória, e obviamente a rotatória ela funciona bem quando você tem pouco tráfego, pouco movimento diário de automóveis e de transporte coletivo. Existe recursos e há possibilidade de recursos federais, né, como esse, por exemplo, que o senhor acabou de citar, que possam fazer um projeto ali e que resolva esse gargalo do trânsito bauruense? Nós já encaminhamos o projeto para o Ministério das Cidades, o projeto da Avenida Água do Sobrado, que desafogaria todo o sistema ali. Né? Perfeito. É um projeto caro, né? Mas aí precisa de uma tratativa política. Né? Vou dar um exemplo desse das casas agora do Jardim Europa, como o prefeito precisa também estar presente em Brasília, e a gente sentiu isso na pele. Nós fizemos 3 reuniões com o Ministério, porque o projeto do Jardim Europa das casas, os 30 milhões, já tinha sido perdido. O Ministério não tinha colocado Bauru, contemplado Bauru na portaria do ano passado. E Bauru não se enquadrava mais na portaria. Bom, eu tinha que fazer a última tentativa com o ministro. Aí elaboramos um novo projeto, com as novas bases que o Ministério tinha editado numa nova portaria esse ano. E eu fui diretamente ao ministro, intermediado pelo capitão Augusto, e fiz a solicitação para ele. Olha, está aqui o novo projeto, ministro, precisamos dessas casas, é uma das últimas áreas de risco que nós temos em Bauru. Ele ficou tão sensibilizado com o documento, com o projeto, e com as palavras que a gente falou ali naquele momento, é um cara bem sensível, não demorou um dia. Eu estava voltando para São Paulo, para Bauru, de São Paulo para Bauru, à noite no carro. Ele me telefonou e deu a notícia. Falou, prefeito, pode comemorar que nós vamos passar os 30 milhões para a prefeitura para fazer a obra das casas. Então nós vamos precisar fazer uma intervenção política dessa. Eu tenho que ir com mais frequência para Brasília, até para bater na porta dos ministérios e dizer, olha, tem um projeto nosso aqui. Tá? Se você puder dar uma ajuda. E esse é o momento. Né? Esse agora troca de governo, é um momento que o país está começando a retomar o crescimento. E a gente está tentando fazer alguns contatos para que uma avenida importante como essa da Água do Sobrado possa, pelo menos em parte dela, ser viabilizada. Ela ser viabilizada. Né? Aí a gente consegue resolver uma parte do trânsito daquela região. Ali na região. Perfeito. Bom, eu queria agradecer, eu sei que tem muita gente brava aqui, muita pergunta, o assunto é tão extenso que está difícil contemplar todo mundo, mas nós vamos encaminhar para a assessoria de imprensa do prefeito. Olha que a gente fez perguntas de vários nós tentamos contemplar a grande maioria dos temas aqui. Eu sei que tem casos específicos, é mais difícil de lidar. A gente está tentando lidar numa abrangência um pouco maior. Mas eu quero agradecer muito a sua participação, aí a sua companhia junto com a gente. Eu já fica um convite aí, prefeito, o senhor retornar aqui, porque tem muita gente aqui acompanhando. As pessoas estão com essa ansiedade de ver Bauru realmente mais bonita, melhor tratada, melhor cuidada, né? A gente gostaria de ver uma cidade que a gente passeie e se sinta bem com uma cidade, e a gente torce muito, né? A gente torce muito que a cidade seja uma cidade gostosa, né? Uma cidade que a gente possa passear com a nossa família, que as pessoas tenham uma qualidade de vida um pouco melhor. Queria agradecer muito, já fica o convite aqui, eu peço desculpa para você, que não deu para contemplar todas as perguntas, mas fica um abraço para você, muito obrigado aí, você está acompanhando a gente, e quinta-feira que vem a gente já volta aqui. Obrigado pela presença, meu prefeito. Eu que agradeço, eu vi várias caretinhas ali de bravo, eu entendo essa dificuldade das pessoas de compreender que o mandato ele não se encerra em um ano, ele tem 4 anos para que a gente possa fazer as ações importantes para a cidade. Eu tenho certeza absoluta, as pessoas podem ter confiança de que tudo vai ser resolvido com o seu tempo, no seu tempo, mas tudo vai ser resolvido de forma consistente para que o próximo governo não desdabe aquilo que foi feito agora. E a cidade vai ficar melhor, eu tenho certeza e convicção disso. Até porque todos estamos no mesmo barco e precisamos remar para a mesma direção. Se um ficar batendo com o remo na cabeça do outro, não vai resolver nada. A cidade para e não se desenvolve. Então esse é o momento de torcer pela cidade. O meu governo vai passar, os próximos vão passar e a gente tem que torcer para tudo dar certo.
Dando certo, a cidade melhora, a vida da gente melhora, a sua vida que fez a caretinha aqui também certamente vai melhorar. Muitas das coisas que você antecipou, que você falou aqui, na verdade, elas têm uma conotação muito séria, porque são coisas de 20 anos, Sem 25 anos, Demandas são demandas antigas. Então, isso gera uma ansiedade, então a gente consegue entender o munícipe, né, dentro disso, mas torce para que, acima de tudo, elas se realizem, para que Bauru realmente tenha, e os seus moradores, todos aqueles que vivem aqui na nossa cidade, tenham realmente essa resposta positiva e possam realmente fazer uma carinha alegre e mudar essa ansiedade para uma situação diferente. Tenho certeza, né, que farão. Obrigado. Obrigado pela... Eu que agradeço, um bom final de semana a todos, fiquem com Deus. E você, um grande abraço e até a próxima quinta-feira. Valeu demais.